Mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a live de quinta-feira. O pastor Adilson não pôde estar presente, então nós vamos fazer, acompanhando um vídeo do Romeu Bornelli, cujo título é Maturidade Espiritual, 8 evidências da vida carnal. Ou seja, baseado, como a gente falou na semana passada, na sexta-feira, dando continuidade ao que falávamos lá do mesmo vídeo, o Bornelli está colocando as 8 evidências da vida carnal para fazer o contraponto da maturidade espiritual. Então, sem mais delongas, vamos aqui para colocar o vídeo. Tá aí o vídeo, vamos ouvir então. Distração. Essa é a causa. Então, mais uma vez, quando vamos às epístolas de Paulo, o que nós vemos? Um homem absolutamente focado. E aí... Esse distraído é distraído para as coisas do mundo. Ele está citando Paulo, o apóstolo Paulo, que era focado em Jesus Cristo. Para completar essa introdução, eu gostaria que nós voltássemos, mesmo que brevemente, já vamos para a primeira epístola aos Coríntios, nós voltássemos ao texto apenas de Filipenses, que nós acabamos de ler, para alguns comentários e notas rápidas aqui. Por favor, abra de novo Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 12. Duas vezes, não precisamos ler de novo todo o texto, 12 a 14. Observe que no verso 12, na metade do versículo, e no verso 14, no início do versículo, Paulo usa a palavra prossigo. Localizou aí? Prossigo, 2 vezes. É uma palavra, embora comum, interessantíssima na boca de Paulo. Sabe por quê? 2 exemplos, pelo menos. Ele a usa quando ele dá testemunho diante de autoridades no capítulo 22 e no capítulo 26 de Atos, quando ele narra a sua jornada de Jerusalém para Damasco, onde o Senhor se revelou a ele, ele disse então que ele ouviu aquela voz, você conhece muito bem a história, e aquela voz dizia assim a ele, ouça bem, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a palavra usada em Filipenses, mas aí traduzida como prossigo, tá bom? Então vamos mudá-la. E o texto seria assim, persigo aquilo para o que foi conquistado. É exatamente a mesma palavra. Então não é apenas... Então ele está querendo dizer que Paulo, quando encontrou com Jesus Cristo, Jesus Cristo perguntou por que ele perseguia a ele, Cristo. E aí Paulo teve uma revelação de que ele, Jesus Cristo, era a igreja, era os cristãos que ele seguia e matava. Então aí caiu a ficha, vamos dizer assim, né? Aí que houve o novo nascimento, segundo o meu entendimento. Ele ficou cego por alguns dias. E o Bornelli está falando quando então Paulo diz agora que ele persegue, né? Persegue no sentido positivo, né? A Cristo. Né? Então uma coisa é perseguir e perseguir no sentido de focar, cristocêntrico. Uma palavra que fala de avanço, né? Prosseguir, então, no sentido de avançar, é mais. É uma palavra que fala de perseguir. Irmãos, que linda palavrinha. Porque ele ouviu isso do seu Senhor. Podemos dizer que foi a primeira frase que Paulo ouviu do seu Senhor. Saulo, Saulo,
aquele duplo chamamento, né? Por que me persegues? Então ele deu o seu testemunho, usando essa mesma palavra. Ele vai repetir, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 9, quando ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele ouviu do Senhor: por que me persegues? Quanto a si mesmo ele diz: eu persegui a igreja de Deus. Mas ele tem algo mais para dizer. Ele tem para nos dizer: eu persigo agora o alvo. Em outras palavras, agora eu persigo, vamos pôr entre aspas, aquele que primeiro me perseguiu quando eu estava lá na estrada de Damasco. Ele me perseguiu e agora eu o persigo. Então ele usou essa palavra 2 vezes. Mas, irmão, será que hoje, em meio a tanta superficialidade cristã, nós poderíamos, de novo, aplicar essa palavra a nós? Então pergunte para você mesmo diante do Senhor. Você é um perseguidor, claro, no bom sentido do termo, de Cristo? Você persegue a Cristo? Tá aí, meus queridos. Essa é uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias, todo momento. Estou perseguindo Cristo? Estou procurando toda hora Cristo? Eu estou sentindo Cristo habitando em mim? Eu estou fazendo as coisas com a habitação de Cristo, habitação do Espírito Santo? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Se somos filhos de Deus verdadeiros, se nascemos de novo, nós temos esse desejo. Sabe aquele desejo que você tem de sede, de fome? É o mesmo desejo, ou melhor, muito maior, né? É o desejo de comer, beber o sangue de Cristo. Que é no sentido espiritual. Por isso que é forte. Nós estamos perseguindo Cristo? Ou Cristo é a última coisa que a gente lembra só quando a gente precisa dele? É uma boa reflexão. Cada um faça consigo mesmo. Ou Cristo é um anexo em sua vida? O abençoador, quem sabe? A ponte para você conquistar os seus objetivos, né? A empresa bacana, prosperidade, bênçãos, filhos bem criados, paz, saúde e muita coisa mais. Pondere, irmão, pondere. Se isso é Cristo para você. Porque as palavras de Paulo, o perseguidor, é: eu persigo. Você sabe que nós não estamos exagerando um mínimo que seja, quando nós falamos que Paulo foi alguém absolutamente conquistado. Não tinha um único outro objetivo que não fosse epignosis. Conhecer, 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 conhecer o meu Senhor. Para o conhecer e o poder da... E lembre-se que Paulo falava, e está escrito na Bíblia, que ele era o modelo. Paulo está sendo seu modelo? Meu modelo? Nosso modelo? sua ressurreição, comunhão dos meus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte e etc. É isso que ele perseguia com todo o seu coração. Amados irmãos, se não for assim conosco, sabe, irmão, eu vou dizer algo antes de eu dizer a frase que eu quase já disse aqui. Eu piso nos meus próprios calos quando falo isso. Então nunca veja de outra maneira como alguém que de alguma forma possa estar usando uma tática farisaica, que atavam aqueles fardos pesados e punham nos ombros dos homens, como disse nosso Senhor, mas eles mesmos nem com o dedo conseguiam movê-los. Isso é farisaísmo. Então, creio que todos nós, quando falamos isso que eu vou falar agora mesmo, estamos pisando nos próprios calos. Quando nós falamos assim, nós estamos vivendo dias imensamente desafiadores. Dias de trevas palpáveis.
Dias em que pais que estão criando os filhos novinhos estão perplexos diante do Senhor do que devem fazer, diante do que seus filhos estão ouvindo e recebendo diariamente. Aí, o tamanho da perversidade, da inversão da ordem de Deus e algumas coisas mais. Perplexos. Irmãos, como nós iremos subsistir se o Senhor tardar? Porque nós não sabemos até que horas irá essa noite. A nossa oração sincera é que essa noite seja abreviada por causa dos eleitos. Mas, irmãos, nós não podemos marcar a hora no relógio. O Senhor tem um tempo espiritual. E esse tempo... Ele está demonstrando aí que o Filho de Deus anseia pela volta de Jesus Cristo. E muitos de nós estão preocupados que nós vamos fazer amanhã, fechar um negócio e outras coisas do mundo. Mas nós devemos estar ansiando pela vida de Cristo. E não as coisas do mundo. Isso é ser cristão verdadeiro.